Quando um dá muito mais que o outro, né? Então, por exemplo, o marido dá muito mais que a esposa, ou vice-versa. Aí há um problema, porque quando um dá demais e o outro não consegue retribuir a contento, acaba ficando aí, essa relação acaba ficando desequilibrada, tá vendo? Essa relação aqui, ó, acaba ficando desequilibrada quando um não consegue dar na mesma proporção que o outro. E aí, sem esse equilíbrio, acaba instituindo-se uma hierarquia, né? Como se esse tivesse ficado superior do que ela. Mas numa relação de casais não pode haver hierarquia, deve haver o equilíbrio. Por quê? Porque é uma relação entre iguais, não é uma relação de superior e inferior. Quando o casal chega a essa relação juntos, eles precisam entender que eles vieram das famílias de origem, mas a família de origem, embora tenha precedência, ela deixa de ter prioridade, porque é o casal, é a nova família constituída pelo casal que passa a ter prioridade. Isso é importante por quê? Porque por vezes o casal se relaciona e um deles olha ainda muito para a família de origem e fica comparando. Então a mulher pode dizer assim: porque o meu pai, ele abastecia o carro para mim antes de eu sair, falando para o marido. Aí vem o marido e diz: porque a minha mãe, ela cuidava da minha roupa, tal. Não pode haver essa comparação com relação ao casal, porque o nosso parceiro não são os nossos pais. Se a gente se desalinha nesse sentido, a gente sai dessa relação de equilíbrio. Numa relação, vem a parceira, dá um pouquinho, aí vem o parceiro e dá um pouquinho mais, né? É o tomar e o dar e o tomar. Então eu venho e dou um pouquinho, meu parceiro vem dar um pouquinho a mais, aí eu venho e dou um pouquinho a mais, e assim sucessivamente. E assim a relação vai crescendo, né? Porque se eu der exatamente o que eu recebi, a relação não cresce, fica aqui, ó, né? Não cresce, não se movimenta. Então, sempre tem que haver essa intenção de dar um pouquinho a mais, esse movimento de dar um pouquinho a mais, a fim de que, portanto, a relação cresça.